Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um Lendo Notícias Científicas. Dessa vez a gente vai de novo lá para a revista FAPESP. Aumenta nos hospitais brasileiros a presença de bactérias resistentes a antibióticos. Micro-organismos mataram pelo menos 33 mil pessoas no país em 2019. Essas bactérias resistentes a antibióticos são o que a gente chama de superbactérias. Então a gente vai ler essa notícia junto, alguns trechos. A gente nunca lê a notícia toda, né? Para o vídeo não ficar chato, não ficar longo. E também para você ir atrás da notícia completa, para você ler a produção lá muito boa da revista FAPESP. Eu vou me prender aqui nos principais pontos e usar essa notícia como desculpa para a gente conversar um pouquinho sobre o que são essas superbactérias, os antibióticos, como utilizá-los, como a automedicação pode nos atrapalhar e para a gente falar sobre biologia, né? Para a gente ter um pouquinho sobre uma conversa sobre biologia, beleza? Então essa matéria aqui é a matéria de capa da primeira revista FAPESP de 2024 e ela fala sobre alguns grupos de pesquisas, principalmente grupos de pesquisa que estão tentando achar um jeito de combater essas superbactérias, essas bactérias resistentes a antibióticos, e também sobre pesquisas que estão descobrindo essas superbactérias em vários lugares fora dos hospitais. O grande temor uns anos atrás era dessas superbactérias, principalmente dentro de hospitais. Infelizmente, a gente tinha algum problema, principalmente com pessoas que eram internados em hospitais, em UTIs, e tinham uma imunidade baixa por conta da doença que ela foi internada, por conta da recuperação. E era muito comum ter infecções generalizadas. Quando eu falo muito comum, estou falando que existiam casos, né? Não estou falando de uma estatística. Então, agora a gente tem a questão também de pesquisar como essas superbactérias, bactérias resistentes a antibióticos, também estão no ambiente. A gente jogou elas no ambiente por conta dos esgotos, por conta de descarte de material hospitalar, por conta que elas vão se proliferando naturalmente também. E aqui tem uma série de pesquisas também que vai identificar que essas superbactérias estão infectando até animais que estão fora desse ambiente hospitalar onde elas surgiram, né? Onde elas começaram a se desenvolver foi nesse ambiente hospitalar. A gente vai conversar mais pra frente disso, porque esse ambiente hospitalar é um ambiente perfeito para a seleção dessas bactérias, é o ambiente perfeito para o surgimento dessas superbactérias por conta de alguns funcionamentos biológicos, de algumas questões biológicas, né? Então, primeiro a gente tem que falar sobre antibióticos, né? Antibióticos, como a matéria vai definir, são compostos químicos que inibem o crescimento de bactérias ou a matam. Agem apenas contra esses micro-organismos e não funcionam, por exemplo, contra vírus. Tecnicamente, o termo é usado para definir os compostos de origem naturais, produzidos por fungos ou bactérias, que eliminam bactérias patógenas. Popularmente, no entanto, ele é empregado para as moléculas sintéticas ou semissintéticas que exterminam esses micro-organismos. Há cerca de 12 classes de antibióticos, cada um atua em um ponto diferente da estrutura ou do funcionamento das bactérias. Então, os antibióticos são medicamentos que são focados basicamente para bactérias. Não é à toa que na pandemia, durante a pandemia do Covid-19, se falava como alguns remédios que se estavam tomando para a Covid não fazia sentido porque eles não eram antivirais. Pode parecer meio contraditório, porque antibióticos pode dar a entender que é para qualquer coisa que esteja no seu corpo, né? Qualquer coisa que esteja errado no seu corpo, então você toma um antibiótico e funciona. Não. Os antibióticos são basicamente para bactérias. São basicamente para essa classe de organismos que a gente tem no ambiente. Quando a gente está falando de vírus, a gente tem antivirais, que são muito menos comuns do que o antibiótico. Os antivirais são poucos em relação aos antibióticos. Para os vírus, a medida de contravenção, de proteção que a gente mais estruturou e mais desenvolveu foi a medida de vacina. Porque o antibiótico, ele é um tipo de proteção, um tipo de tratamento posterior à infecção. Então você se infecta com uma bactéria e você toma um antibiótico depois que você está infectado com aquela bactéria de alguma maneira. Agora, o vírus, a gente tem muita dificuldade de
conseguir tratar ele enquanto você está infectado por várias maneiras do mecanismo dele, principalmente porque muitas vezes eles estão infectando as nossas células. Então, um medicamento que ataque as nossas células pode destruir os vírus, mas pode destruir nós ao mesmo tempo. Então, a vacina é um mecanismo de defesa muito melhor contra o vírus, né? É porque ela cria uma proteção posterior. Ela prepara o nosso corpo para se defender contra o vírus. Por isso que se fala muito de, tipo, as pessoas confundem um pouco, né? Ah, eu tomei a vacina, mas eu ainda pego a doença? Sim, porque a vacina não é um escudo protetor da Marvel que, pô, o vírus bate no seu corpo e morre. Não, a vacina é uma preparação para o seu corpo se proteger. Porque o corpo, ele tem a sua autoproteção, o seu sistema imune. O que acontece? Quando você é infectado por uma coisa, primeiro, que é muito forte, ou que ele não conhece, ou seja, ele nunca se defendeu antes, o corpo pode não dar conta. Então, por exemplo, uma bactéria pode ser algo que é muito forte, ele não vai conseguir dar conta. Então, o antibiótico ajuda ele. O antibiótico mata as bactérias mais fracas, vamos dizer assim, num linguajar mais informal, popular, e o seu corpo vai ficar responsável de matar as mais fortes. Por exemplo, porque as bactérias elas se replicam muito rápido. As bactérias são organismos que vão fazer uma reprodução muito, muito, muito rápida. Então, e existem bactérias porque o que acontece na natureza? Existem bactérias que naturalmente possuem mutações genéticas, são diferentes geneticamente. Nem todas as bactérias são iguais, apesar dela se reproduzir por mitose, ou seja, clones, elas também possuem diversidade genética. Existem reproduções e maneiras de misturar os genes e terem diversidade como nós. Então, quando você toma um antibiótico, o que acontece? Existem bactérias que vão morrer imediatamente, mas existem bactérias que vão sobreviver. Essas bactérias que vão sobreviver, como elas estão em menor número, o seu corpo vai conseguir destruí-las com o sistema imune, com as células de proteção, com as células brancas, por exemplo, os que a gente chama, né, popularmente. Então, o antibiótico serve para isso, para você conseguir ajudar o seu corpo a lidar com as bactérias. Só que aí que tá a questão. As bactérias se reproduzem muito rápido. Então você tem que tomar um antibiótico até o seu corpo conseguir destruir todas elas. E geralmente o antibiótico ele é prescrito no ciclo de reprodução dessas bactérias. Não sei se você já percebeu, provavelmente você já percebeu. Os antibióticos são prescritos numa faixa de horário. De 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Por quê? Porque geralmente é dentro da faixa de reprodução dessas bactérias. Então, essas bactérias elas reproduzem dentro dessa faixa horária. Então, em 8 horas, você já tem o dobro de bactérias, porque elas se reproduzem em 8 horas, já é o tempo suficiente para se reproduzirem, entende? Em 6 horas pode ser o tempo suficiente. Então, por isso que você tem que tomar nesse horário, porque você vai inserir o antibacteriano, o antibiótico, dentro da faixa de horário de reprodução daquelas bactérias, e você vai impedir que haja a proliferação. Por isso que se você tomar um antibiótico fora de horário, muito louco, lógico, atrasar 2 minutos, atrasar 10 minutos não é um puta perigo biológico, né? Porque afinal de contas, biologia não é matemática pura e simples exata. Mas atrasar várias vezes, 1 hora, 2 horas, não tomar de 8 em 8 horas, tomar de 9 em 9 horas, 10 em 10 horas, você vai continuar tendo sintomas, porque as bactérias vão continuar se reproduzindo e seu corpo não vai conseguir dar conta, porque você está tomando um antibiótico de maneira errada. Daqui, ó, os antibióticos podem funcionar de várias maneiras, né? Eles podem atacar a parede celular da bactéria, que é essa estrutura aqui, podem atacar a membrana celular, que é essa estrutura verdezinha aqui, podem atacar o DNA, o RNA, o ribossomo ou o lipídio. Basicamente, essa imagem está falando o que pra gente? Os antibióticos funcionam de maneira diferente dependendo do tipo de antibiótico e dependendo do tipo de bactéria que ele está querendo destruir. E aí, qual que é a questão das superbactérias? Como que surgem elas?
Como eu falei pra você, você toma o antibiótico de horário em horário, né. O que que acontece? Eu falei também que as bactérias elas possuem uma diversidade. Por conta de mutações, podem surgir bactérias que, por conta de aleatoriedade, não é algo exato, não é algo premeditado, podem ter resistência ao antibiótico. Elas podem surgir com uma mutação que deixam elas mais fortes. Então você vai tomando antibiótico e por algum motivo pode surgir essa bactéria. Essa bactéria pode surgir por mutação, essa bactéria pode ser porque a bactéria ficou reproduzindo muito tempo porque você estava tomando antibiótico de maneira errada. Dentro dos hospitais é porque as bactérias elas conseguem se proliferar, porque existem pessoas, infelizmente, com imunidade muito baixa e que estão tomando antibióticos. Pode acontecer o surgimento de uma bactéria que seja resistente. O que vai acontecer? Isso é uma seleção. Isso é uma seleção natural que está acontecendo ali. Como essas bactérias são mais resistentes e você está tomando um antibiótico para a bactéria que não era mais resistente, para a bactéria que tinha uma fraqueza contra o antibiótico, essa bactéria começa a se proliferar, porque o antibiótico não funciona mais contra ela, porque surgiu uma mutação. O que é uma mutação? Uma mutação é quando surge um par de genes novo. Surge algo na genética daquela bactéria muda e ela tem resistência contra aquele tipo de antibiótico que está se utilizando. Assim como nós, seres humanos, pode acontecer durante toda a história de nós, seres humanos, aqui na Terra, né? Existem pessoas que possuem uma genética diferente e possuem mutações diferentes. Então, por exemplo, existem pessoas que são alérgicas a algum tipo de substância química. Existem pessoas que são alérgicas a algum tipo de alimento. Isso provavelmente foi surgindo com o tempo e foi surgindo com mutações. É a prova de uma seletividade, é uma prova de uma diversidade genética, é a prova de uma diversidade biológica. Porque pensa, se todos fôssemos iguais geneticamente, todos teríamos as mesmas sequelas dessas questões, né? Todo mundo teria problemas comendo os mesmos tipos de alimento, mas não temos, porque são mutações que vão surgindo, né? Então imagina, por exemplo, uma bactéria surge com uma mutação em que a parede celular dela, ela consegue se proteger. Tô fazendo aqui um exemplo fictício só para você entender. A parede celular dela consegue se proteger do antibiótico. O antibiótico não vai funcionar mais. Ele vai bater aqui e não vai fazer nada. Não vai destruir mais essa parede celular. Ela vai continuar se reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Aí a gente tem uma superbactéria. Como diz a matéria, no mundo todo esses micro-organismos foram responsáveis diretos por 1,27 milhões de mortes em 2019. Quando se inclui os casos em que indivíduos tinham outra doença além da infecção, esse número sobe para 4,95 milhões. Próximo ao total de óbitos registrados em 3 anos de pandemia de Covid-19, e bem superior à soma das mortes anuais por malária, AIDS e tuberculose. Essas cifras foram calculadas por um grupo internacional de pesquisadores, do qual participam brasileiros com base em dados de 204 países. Publicados em 2022 na revista The Lancet, o trabalho mostra que quase 80% dos óbitos decorrem de infecções do trato respiratório inferior, bronquite, pneumonias, no sistema circulatório na cavidade abdominal. 6 espécies de superbactérias foram responsáveis por ao menos 70% das mortes. A Escherichia coli, a E. coli, famosa E. coli, eu não sei falar, eu sou horrível no latim, mesmo estudando biologia, sempre fui horrível. Eu conheço de nome as coisas, mas eu não sei pronunciar. Staphylococcus aureus, que é uma bactéria muito famosa quando a gente estuda microbiologia, porque ela é muito forte mesmo. Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa. Todas integram a lista de patógenos prioritários publicados em 2017 pela OMS, contra os quais é preciso desenvolver novos antibióticos. E por que é uma questão? Por que é uma notícia? Por que gravar esse vídeo é importante? É para dar um alarmismo? É para falar que você vai morrer? Não. Primeiro porque é algo que a gente tem que ficar antenado, a gente é um conhecimento que a gente tem que ter, e é um cuidado que a gente tem que ter. Porque
E essa importância individual, né, como divulgação de notícias. Mas enquanto coletivo, enquanto saúde coletiva, é uma emergência muito importante, porque a gente está falando de 5 milhões de pessoas que tinham outra doença, e não tô falando que 100% dessas doenças tinham cura, mas que poderia ter uma cura, mas como a pessoa estava com uma imunidade baixa, ela foi contaminada por uma superbactéria e morreu. Como essa superbactéria não tem tratamento ainda, a gente não conseguiu salvar essas pessoas de alguma maneira. Então, o desenvolvimento de novos antibióticos é importante para estruturar essas superbactérias, mas a nossa consciência também de que existem superbactérias pode ajudar também, porque a gente precisa ter noção de que, por exemplo, automedicação pode fazer isso acontecer também, ou medicação errada. Então, você em casa, como eu falei, ao não se medicar de maneira correta, de novo, não é para dar medo, não é para falar que vai morrer, é só um conhecimento que a gente precisa ter. De que existem essas superbactérias. Essas superbactérias surgiram por conta de um fenômeno que aconteceu, desenvolvimento de antibióticos. E a gente precisa desenvolver maneiras de salvar essas pessoas que, por exemplo, vou usar um exemplo. Aqui, provavelmente, nesse número, digo com nenhuma felicidade, mas com alguma certeza, e deveria ter pessoas que estão dentro do HIV positivo, possuem HIV positivo. E, mesmo tomando o coquetel e tudo mais, pode acontecer de ter uma crise da doença e tudo mais e ser internado. Daí acaba dentro do hospital pegando uma bactéria resistente, acaba tendo uma infecção generalizada e acabam falecendo, infelizmente. Uma pessoa que conseguiria sobreviver, porque a gente já tem o coquetel, uma pessoa que conseguiria viver bem com os medicamentos que a gente já desenvolveu, mas pelo surgimento de um novo tipo de bactérias, ao ser internado em hospital, pode vir a óbito, né? E de novo, não é, não é, não é a questão de dar medo ou falar de algo apocalíptico. Fujam para as montanhas, as super bactérias estão vindo destruir o mundo, não. É só uma noção de conhecimento. Então aqui são as 12 ameaças globais, né? O grupo de bactérias que estão é, ficando fortes, estão tendo variações resistentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui pseudomonas aeruginosos, estão no prioridade crítica e são resistentes a esses tipos de medicamentos. Aqui a gente tem Streptococcus pneumoniae, que não é suscetível à penicilina. Então aqui a gente tem várias bactérias de prioridade crítica a média que precisam ter atenção, né? Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Com 14% da população mundial, os 35 países das Américas concentram aproximadamente 11% das mortes por infecções bacterianas resistentes a antibióticos. Então, desses números aqui, né? Desses dois números, 11% é relacionado aos países da América, né? Então, ó, suspeito que hoje o número de mortes no Brasil e no mundo seja ainda mais elevado, relata Lessa do CDC. CDC é o Centro de Controle de Doenças americano, né? Entrevistas por videochamadas em setembro. Esses estudos usaram dados de 2019 e na pandemia de Covid-19 aumentou o consumo de antibióticos. Então por isso que é importante a divulgação das notícias também, né? Porque a pandemia de Covid-19, ela fez uma das questões mais problemáticas, assim, não colocando a culpa das pessoas, porque as pessoas só queriam sobreviver, mas fez com que a gente perdesse a noção um pouco do que são os medicamentos, como funcionam e a nossa credibilidade com médicos, né? De todos os lados aqui, eu nem tô falando de extrato político. Eu acho que isso é global. Claro que isso tem política envolvida. Dentro dos espectros políticos, teve tem diferenças de percepções. Então, por exemplo, você dá para perceber que no espectro mais progressista existiu algum medo com médicos, porque a gente teve muitos médicos do Brasil recomendando curas milagrosas, recomendando medicamentos que não funcionam.
Então você tem pessoas que hoje em dia tem um pouco de receio de médico, isso vai gerar uma série de problemas, porque vai gerar um problema com o entendimento de medicina, entendimento de como funciona o remédio. Às vezes a pessoa vai ficar com medo de tomar um remédio que o médico prescreve, às vezes ele vai ficar com medo da classe médica e tudo mais. E do outro lado do espectro político, a gente teve talvez uma propensão a não filtrar talvez mais os conhecimentos assim médicos, né? E propensão em cair em mais ciladas, cair em curas milagrosas, cair em remédios que não funcionam de verdade. E tudo isso influencia a saúde de uma população e vai influenciar também o seu relacionamento com medicamentos. Então, a pessoa pode ficar descrente do medicamento e vai funcionar para ela e vai ser bom. Ela não toma aquele medicamento, troca para um medicamento que não tem efetividade. Isso pode fazer a proliferação de doenças e, por exemplo, de superbactérias. Daí, do outro lado também, a pessoa, pô, fica com medo do médico, às vezes fica com medo de tomar aquele remédio, não toma o remédio, ou toma o remédio de maneira, não, tô com medo desse médico, eu vou atrás do farmacêutico da minha confiança. E nada, nada contra o farmacêutico, mas às vezes vai atrás de um cara que. Cara da confiança dele, eu só usei farmacêutico, a palavra até no popular, nem dos formados em farmácia, né? Porque esse cara que vai saber o remédio certo, e às vezes o cara nem sabe o remédio certo, vai sugerir outras coisas. Eu falo isso porque eu vivi num contexto de vila que tinha muito isso, de tipo, pessoas que pediam dicas de medicamento pro farmacêutico da vila. O farmacêutico da farmácia, que o farmacêutico, inclusive, muitas vezes não era nem formado em farmácia. Eu sei que nem pode isso, por legislação nem pode, se eu não me engano. Mas em bairros, tem muitos bairros e vilas menores, inclusive, que tem esse costume de, tipo, o cara era dono de uma farmácia, a farmácia é da família dele desde sempre, ele continua lá, ele tem um conhecimento meio popular, e não é que ele é burro, tá ligado? Mas às vezes isso, a falta de, quando a gente tá falando de saúde, a falta de um padrão, a falta de a utilização do conhecimento médico, biológico, atualizado pode gerar problemas. E grande problema também, além das pessoas vulneráveis, a gente vê esse gráfico aqui que é impacto sobre os extremos. Mortes diretas e indiretas associadas a infecções resistentes a antibióticos afetam mais recém-nascidos e idosos. Então é um grande problema isso, muito, muito problemático para a medicina e para o cuidado da população, né? Porque aqui, ó, tem um indício maior de mortes em recém-nascidos. Então, seres humanos, crianças que ainda não têm o sistema imune completo, provavelmente aqui a gente tem grande parte de recém-nascidos que podem nascer com algum problema, podem nascer antes da hora, então precisam ir para uma CTI, precisam ir para uma UTI neonatal, precisam ir para algum lugar para se proteger, para uma incubadora, para conseguir se desenvolver e estão suscetíveis a superbactérias. E aqui a gente tem muito em idosos que popularmente e estatisticamente vão ter mais utilização de medicamentos, não são os únicos, mas eu acho que é bem senso comum que quanto mais velho a gente fica, a gente mesmo se cuidando, a gente vai ter a utilização de medicamentos para várias coisas, às vezes até de suplementos, e por consequência, como a gente está mais velho, a gente vai ter mais consultas médicas e vai ter mais visitas aos hospitais, né? Porque quando a gente está envelhecendo, a gente tem ferimentos e danos que a gente nem pensava que teria, né? E isso não é falar que o velho é amaldiçoado e tudo mais. Não, é a natureza do nosso corpo que infelizmente não tem como a gente correr atrás. Lógico, a gente tem como correr atrás de ter uma vida mais saudável. A gente tem como correr atrás de, tipo, viver mais. Isso, obviamente. Mas mesmo vivendo mais, mesmo sendo mais saudável, quando você tem 80, 70 anos, um tropicão já quebra alguma coisa, já faz. Não é que você vai morrer, lógico.
mas você vai ter que ir no hospital. Não é mais quando você tinha 20, tá ligado? Que você toma um tropicão e continua trabalhando. Então, é, você vai ter esse grupo de pessoas visitando mais hospitais, esse grupo de pessoas pela idade tendo uma imunidade mais baixa, e esse grupo tendo mais contato com superbactérias e tendo mais contato com esse tipo e tendo mais estatística de mortalidade relacionado a superbactérias. Então por isso que é muito mais importante, né? É muito importante também por conta disso. Não que o meio da fatia seja desimportante, né? Mas a gente tá falando aqui de, tipo, pô, da proteção de pessoas que já estão vivendo uma aposentadoria, vivendo seu descanso na nossa sociedade, e de pessoas que acabaram de nascer, né? São o futuro. A gente meio que tá falando das duas pontas da fatia, da faixa etária, né? Dos seres humanos. E para terminar, aqui, ó. Aqui são imagens de uma das pesquisas. Uma das pesquisas consiste, ó, coleta de água de esgoto de São Caetano para avaliar a presença de bactérias resistentes a antibióticos. Eles estão coletando água de esgoto para identificar essas superbactérias, estão registrando essas superbactérias até na água de esgoto. Isso pode ser um problema. E também isso é utilizado para conseguir desenvolver medicamentos contra essas superbactérias, né? Então, diante desse cenário, os especialistas recomendam algumas medidas. As mais simples e abrangentes a serem praticadas por todos são realizar boa higiene pessoal e dos alimentos, além de se vacinar contra os micro-organismos para os quais há imunizante, como certas bactérias causadoras de pneumonia, tuberculose e meningite. Outra é usar de modo otimizado e rigoroso com medicamentos. Os médicos devem prescrever antibióticos apenas para as infecções bacterianas. Se possível, com auxílio de testes que permitam saber qual fármaco mais adequado para cada caso. E antifúngicos para infecções por fungo. Já o paciente deve usar a dose recomendada e pelo tempo indicado, mesmo que melhore antes. Sempre que possível, o ideal é manter-se longe de hospitais e, quando necessário, passar neles o menor tempo possível. Então, além das pesquisas que estão sendo feitas, o que a gente pode fazer para evoluir é utilizar os medicamentos de maneira correta, ou seja, utilizar eles de como foi prescrito, se vacinar, que é um grande outro problema que a gente está tendo na modernidade, e é a questão da antivacina de pessoas que não estão levando seus filhos para vacinar, ou pessoas que não estão se vacinando. E eu sei que em porcentagem pode ser pouco, mas uma pouca porcentagem de vacinação, de antivacinação, já é um impacto profundo numa sociedade. É meio louco falar isso, mas a vacinação é uma questão que, para a gente ter proteção, a gente precisa de um amplo espectro da população se vacinando. Se não, se tem uma brecha, se tem uma porcentagem que parece pouco em matemática, então, por exemplo, se eu te falo, pô, 80% das pessoas se vacinaram. Pô, em matemática isso parece muita coisa. Em biologia é uma fatia muito grande que ainda não se vacinou. É problemático, é escapatória, porque a vacinação ela funciona de uma maneira totalmente coletiva. É de eu protegendo você. Porque o que acontece? Na vacinação, a gente tem um termo que, inclusive, os bolsonaristas utilizaram de maneira errada durante a pandemia, que é essa questão da imunidade de rebanho. O conceito de imunidade de rebanho funciona para a vacinação. É no sentido de que, provavelmente, estatisticamente, infelizmente, tem pessoas que realmente tomaram a vacina e a vacina não fez nada. Quando não fez nada, significa que ela não produziu imunidade. Isso pode acontecer, isso tá na estatística para acontecer. Só mas o que é imunidade de rebanho? Quando a gente tem 95% das pessoas vacinadas, eu protejo quem não desenvolveu imunidade. Porque todo o redor dela desenvolveu imunidade. Então a chance de alguém ficar doente o suficiente para passar a doença para ela abaixa muito, para quase zero. E a chance dela ficar doente e falecer com aquela questão abaixa para quase zero. Só que, mesmo se essa pessoa ficar doente, como o resto desenvolveu imunidade, o resto não vai precisar de médico, não vai precisar de UTI. Então as UTIs estarão vazias para quem não desenvolveu imunidade. E isso que é imunidade de rebanho de verdade.
Não é aquilo que eles falavam lá de tipo, vamos deixar todo mundo se contaminar e aí, tipo, a gente vai todo mundo ficar protegido. Não. O termo de imunidade de rebanho, pelo que eu estudei e já ouvi falar, é utilizado com vacina. Porque, estatisticamente, infelizmente, existe um grupo de pessoas que não vai desenvolver imunidade, porque, como eu falei, biologia não é matemática. Existem corpos diferentes, genéticas diferentes. Existem pessoas que tomaram vacina, por exemplo, para Covid-19 e não desenvolveram imunidade para Covid-19. Então, a gente precisa da imunidade de rebanho, que é todo o entorno, a população inteira do Brasil, por exemplo, precisa ter tomado a vacina para quê? Para a gente proteger aqueles que não foram protegidos pela vacina. Beleza? Então é isso, fica a mensagem. Espero que esse vídeo tenha sido didático. Espero que esse vídeo tenha sido bom para falar um pouquinho sobre bactérias, antibióticos e tudo mais. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, não esquece de comentários, não esquece de compartilhar. Se você chegou aqui pela primeira vez na sua vida, e se inscreva se você quiser e se você puder. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!